Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gilberto Zendico, sou professor e filósofo clínico. E hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre como é o início da terapia em filosofia clínica. Mas antes, eu quero fazer um pequeno aviso. Se você quer ser notificado todas as vezes em que um novo vídeo é postado aqui no canal, então se inscreve no nosso canal, clica aqui no sininho e clica em ser sempre notificado. Desse modo o YouTube vai sempre te notificar toda vez que um vídeo é postado. Se você também gostar do vídeo, clique em gostei, ok? Vamos direto ao ponto. Normalmente, tudo se inicia com uma pessoa que chega ao consultório trazendo uma queixa qualquer, a qual nós chamamos de assunto imediato, aquilo que atrasa até a terapia. E antes de nós fazermos qualquer coisa, antes de nós aplicarmos qualquer procedimento clínico, antes de darmos qualquer retorno, nós pedimos para que ela nos conte a sua história de vida, desde o seu nascimento até os dias de hoje. E a esse processo nós damos o nome de historicidade. É através dessa historicidade que nós saberemos aquilo que habita na pessoa, as suas emoções, os seus valores, as suas crenças, a sua representação de mundo. É através da historicidade que nós poderemos saber como essas coisas conversam dentro dela, o que tem maior ou menor peso subjetivo, quais são os conflitos, os choques, como as coisas derivam dentro dela. É através dessa historicidade que eu vou conhecer quem está na minha frente e como ela lida com os seus problemas normalmente. A historicidade, ela é a ferramenta básica de toda a clínica filosófica, porque é a partir dela que se desconstrói todo o método. Ela é que dá os alicerces para a terapia, porque é ela que nos mostra a pessoa que está na nossa frente. Não esqueçam que quando a pessoa chega ao consultório, nós não sabemos nada sobre ela. Nada. Nós não sabemos nada sobre o mundo dela, sobre a sua história, sobre os seus problemas, sobre o seu modo de ser. E tudo o que nós fizermos em consultório precisa ter fundamento. Esses fundamentos são tirados da onde? Da historicidade. Agora, considerem que o terapeuta dispõe em média de 50 minutos semanais com a pessoa em consultório. É uma sessão por semana normalmente. Se ela tivesse em mente e quisesse nos contar tudo o que aconteceu do seu nascimento até os dias de hoje de forma fidedigna, cada detalhe, cada ação, quantos séculos seriam precisos só para ela nos contar? Já imaginou? É impossível. Portanto, quando ela me conta essa historicidade, eu não tenho uma história factual e literal daquilo que houve, mas uma edição histórica, a qual nós chamamos de historicidade. Ou seja, quem nos conta sua historicidade está, na verdade, editando e resumindo a própria história de vida. Considerem, por exemplo, que vocês têm um livro de 100 páginas que vocês precisam editar e resumir em apenas 10 páginas. Nesse caso, qual seria o critério de edição que você usaria para resumir esse livro? Será que se duas pessoas fizessem um resumo do mesmo livro, o resultado seria o mesmo? Com toda certeza não. Isso porque cada um de nós usa critérios distintos. A esse movimento de edição da história, tornando ela uma historicidade, nós damos o nome de critérios de lembrança. São os critérios pelos quais a pessoa acessa as suas memórias, as suas lembranças, são os processos através dos quais ela cria e transforma sua história em historicidade. Alguns sujeitos, por exemplo, eles lembrarão com primazia daquilo que foi marcante na sua história, pontuando ao longo dessa historicidade elementos marcantes. Outros vão pontuar aquilo que os tocou afetivamente. Outros vão pontuar aprendizagens. Alguns vão usar como instrumental de edição as desgraças que vivenciaram. Outros vão focar nas pessoas que lhe acompanharam.
Para cada indivíduo, os critérios serão distintos. Há vários cuidados aqui que precisam ser tomados no início da terapia. E um desses cuidados se chama agendamentos mínimos. Se uma pessoa conta a história de vida e eu guio o processo e fico pedindo para ela falar sobre a sua família, sobre os seus pais, sobre os seus traumas, etc., o que é que nós estamos fazendo? Para ser bem sincero, nós estamos fazendo tudo aquilo que nós não devemos fazer em terapia. Ao nós guiarmos, por exemplo, a pessoa ao longo da colheita dos dados para falar sobre uma família, sobre os pais, sobre as dores, nós não estaremos colhendo os dados que propriamente habitam na pessoa, mas sim um roteiro que eu criei para ser aplicado nela. Desse modo, nós não conseguimos identificar como de fato as coisas estão organizadas dentro dela, dentro do sujeito. Quais coisas têm maior ou menor peso subjetivo? Afinal de contas, eu já defini previamente tudo isso. E cuidem, porque se eu faço uma pesquisa segundo aquilo que eu quero saber do outro, talvez aquilo que eu defini na minha cabeça como preponderante, talvez para ele seja algo insignificante, seja nada, talvez nem exista. O terapeuta, ele precisa buscar conhecer a pessoa que de fato está na sua frente, tal qual ela é, e não buscar enquadrar ela numa visão teórica previamente definida, ok? Do contrário, não há um processo verdadeiro de pesquisa aqui. A maneira de nós evitarmos cair nesse engano é pedir para a pessoa nos contar tudo o que ela se recorda desde que ela nasceu até os dias de hoje. E é muito importante falar que nós deixamos com que ela conduza a própria historicidade. E na medida que ela conduz o processo, nós fazemos aquilo que nós chamamos de agendamentos mínimos, que significa o quê? Significa contaminar o mínimo possível a historicidade dela e o discurso dela com a nossa presença. Eu sei, é complicado. A nossa própria presença junto ao outro já afeta o discurso do outro. Nem que seja pela indiferença, nem que seja pela neutralidade que você está tentando assumir. Então, entre todas as interferências possíveis, nós fazemos a menor, ok? Quando ela parar de falar, nós pedimos, olha, continua. O que vem em seguida? O que vem depois? Você estava falando sobre isto, continue. E isso por si só já é uma interferência, mas entre todas as interferências é a menor, porque busca dar uma sequência cronológica aos fatos segundo as terminologias que a pessoa já estava previamente utilizando. Normalmente, essa primeira passagem pela historicidade, ela se dá em 1, 2, no máximo 3 sessões. No entanto, essa historicidade inicial, a primeira vez que a pessoa nos conta a sua historicidade, ela normalmente ela é imperfeita, ela é superficial e ela obedece às ventanias de ocasião pelas quais a pessoa está passando no momento. Sobretudo nos contatos iniciais de consultório, quando eu ainda não conheço a pessoa. Por exemplo, a pessoa ela pode estar num dia de mau humor, ela pode estar num dia triste, e por causa disso ela pode nos contar a sua historicidade de uma forma diferente do que ela contaria se ela estivesse num dia de bom humor, se ela estivesse inspirada. Portanto, essa primeira historicidade, ela nada mais é do que uma visão panorâmica dos processos históricos. São os primeiros vislumbres, as primeiras imagens, as primeiras referências que nos permitem então fazer uma pesquisa mais profunda dessa pessoa. Mas não é o bastante, nós precisamos ir para além desse discurso superficial. Como então o terapeuta ele pode aprofundar essa historicidade
visto que ela não é o bastante, e como que ele pode aprofundar ela sem contaminá-la, ainda mais do que ele já contamina com a sua própria presença. A resposta ela nos é dada pelos filósofos da matemática. Depois que a pessoa ela concluiu a sua historicidade prévia, nós identificamos como ela organiza essa historicidade em fases, períodos, etapas, e nós pedimos para ela nos contar cada uma dessas etapas, usando ali processos de divisão. Ou se nós queremos pesquisar algo em específico, nós estabelecemos intervalos entre os elementos que nós queremos pesquisar. Por exemplo, digamos que eu quero pesquisar algum acontecimento que aconteceu aos 6 anos de vida do sujeito, e a qual eu não quero fazer um movimento focal específico em cima dele. Eu quero entender como foi o andamento processual das coisas, como as coisas foram se desenrolando ali. O que eu posso fazer? Eu defino um ponto anterior ao que eu quero pesquisar, defino um ponto posterior, ok? E peço para ele me contar tudo o que houve nesse intervalo. Por exemplo, me conte tudo o que aconteceu, tudo o que você se recorda dos seus 4 anos, quando seus pais se divorciaram, até os seus 8 anos, quando você se mudou para Florianópolis. E ali no meio está o objeto que eu quero pesquisar. Desse modo, nós conseguimos aprofundar a história de vida da pessoa usando os próprios elementos linguísticos dela, as próprias pontuações da história dela e sem uma inferência direta sobre o discurso dela. Eu não estou direcionando para a família, eu não estou direcionando para o contexto, para as emoções, para nada. Ao fazermos esse processo, nós respeitamos o quê? Respeitamos a IP dela, respeitamos os seus critérios de lembrança e vamos além deles. Nós vamos aprofundando prerrogativas internas do partilhante de uma forma mais tranquila e detalhada. Isso faz com que a gente consiga driblar aqueles intempéries que inicialmente surgem em clínica e acaba tendo uma segurança muito grande, ok? Muito grande. Para além dos dados divisórios e mesmo dentro deles, há várias outras ferramentas de pesquisa clínica. Esse só é um exemplo. O que eu quero mostrar aqui é o zelo pelo qual a filosofia clínica ela preza. Porque, afinal de contas, ela não é um método terapêutico pronto, no qual eu vou trabalhar este ou aquele elemento, este ou aquele procedimento com o sujeito. Não. Ela é muito mais uma metodologia de elaboração de processos terapêuticos que são altamente personalizados para cada pessoa, cada grupo, cada instituição atendida. Porém, para eu poder desenvolver esses processos terapêuticos altamente personalizados, eu preciso de todo um movimento de pesquisa clínica em torno do sujeito atendido. Eu preciso de embasamento que é provindo do quê? Do próprio sujeito. E que não pode ser contaminado com a minha presença ou com uma terapia, no sentido de uma teoria terapêutica. Então, resumindo, o sujeito chega ao consultório, nos traz o seu assunto imediato, que é uma queixa inicial, ele nos conta a sua história de vida. Com essa história de vida, nós vamos entender como ele organiza a sua historicidade e nós vamos então fazer uma pesquisa mais aprofundada com várias ferramentas. E a partir disso, nós localizamos a pessoa no mundo e nós vamos mapear como funciona a sua estrutura de pensamento, tudo aquilo que nela habita, e os seus processos e seus modos de ser no mundo. Então, sim, se inicia a terapia via procedimentos clínicos. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clica aqui em gostei. Um forte abraço e até o próximo vídeo.